completo do senhor, por favor. Oswaldo Pardim Leite. Profissão. Enfermeiro. O senhor mora aqui em Faxinal. O senhor foi rolando como testemunha nesse processo. O senhor tem algum grau de parentesco, amizade e inimizade com os senhores o Ederson Cordeiro Barbosa, com a senhora Hilda dos Santos Menezes, o senhor Vitor Santos Gaspar ou o senhor Igor Martins Santana? Não, senhora. Então o senhor tem um compromisso legal de dizer a verdade. Caso assim não faça, poderá eventualmente ser processado pelo crime de falso testemunho. O senhor me entendeu? Sim, senhora. Senhor Oswaldo, consta aqui na decisão de pronúncia que no dia 26 de setembro de 2020, por volta de meia-noite, o senhor Ederson teria ofendido a integridade corporal do senhor Vitor Santos Gaspar efetuando golpes como para a cabeça. Teria ainda efetuado golpes como para a cabeça da senhora Hilda, após uma discussão sobre uma suposta subtração de quantia em dinheiro. Teria ainda ofendido a integridade corporal do senhor Igor, esse entrou em luta corporal com o ofendido. E, por fim, ele teria desacatado os policiais militares no Hospital Municipal de Faxinal. O senhor trabalha no SAMU, trabalhava no SAMU na época. Trabalha ainda? Sim, senhora. Na época, o senhor também trabalhava no SAMU. Sim, senhora. O senhor foi o responsável por atender aquela ocorrência. Sim, senhora. Se o senhor puder explicitar bem detalhadamente o que aconteceu desde que o senhor chegou lá na residência, desde que o senhor foi chamado, com o máximo de detalhes possível? Sim. Então, como a senhora falou, por volta da meia-noite mais ou menos, entrou a chamada via central de regulação e a gente estava preparando para sair, chegou um garoto com uma motocicleta falando que estava tendo uma briga de família, que a mãe dele teria sido ofendida. E aí a gente já estava pronto para sair, nós saímos. Chegando no local, tinha um pessoal na frente falando que estava tendo uma briga. Na verdade, doutor, a gente não costuma entrar assim dessa maneira, mas devido ali o calor da situação, eu e meu companheiro entramos, era um corredor comprido, no final tinha uma casa, um cômodo e tinha uma senhora caída no sofá, referindo dor que teria sido ferida. Aí a gente tem por costume fazer a avaliação da cena e escolher o paciente que tem mais chance de sobrevida e que seja mais grave. Como ela tinha um TCE, e assim, tem uma resposta também de nível de consciência. Ela não estava no nível de consciência normal. Né? Ela estava desmaiada? Não, ela não estava desmaiada, mas ela estava consciente e desorientada. Né? Ela estava verbalizando, com corte, se não me engano, na parte superior da cabeça, na parte occipital, um ferimento corte contuso grande e sangrando. Nesse momento, meu condutor, a gente abordou ela devido a essa situação, paciente grave que precisa de recurso, ele já retirou ela da cena. Ele e o seu colega? O meu condutor, porque a gente trabalha em dois, é o Aham. condutor e o socorrista. Eu sou enfermeiro, mas naquele dia eu estava fazendo o trabalho do socorrista. Né? Aí, ficou na cena eu e mais 3 garotos, eu não lembro o nome que a senhora falou aí, porque graças a Deus a gente não grava assim o nome das pessoas, né? Eles eram, o senhor sabe quem que eram? Parente de quem? Se era... Sim. Tinha um garoto que estava... Tinha 2 filhos dessa senhora na cena, né? E tinha um outro garoto que... Posso falar garoto? Sim. Tinha um outro garoto que tinha sido ferido também, né? E tinha muito sangue pelo chão, então não dava para saber quem estava ferido e quem não estava. Na verdade, eu consegui atender as 4 vítimas, porque daí eu fiz a comunicação com eles, os 2 filhos da senhora estavam melhor, né? Eu tenho lá o relatório, a gente fez o relatório da ocorrência, eles não tinham ferimento de risco de morte. Já esse outro, terceiro garoto, esse sim tinha alguns ferimentos de risco de morte. Esse terceiro garoto, eu quero que o senhor olhe para trás, se não se recorda se é o senhor Ederson. Eu não consigo lembrar do rosto dele, mas me parece ser esse mesmo. Né? O senhor acha que é ele? Eu acho que Só tinha 4 pessoas lá dentro da sala. Na cena, sim, só 4 Na cena pessoas. só tinha 4 pessoas. Era a senhora, Isso. que estava no sofá, Isso. com sangue na cabeça. Isso, um ferimento, um TCE grave, e depois a gente ainda acabou fazendo O que é TCE? Eu sou leiga. trauma crânioencefálico. Certo. Então ela estava com esse trauma na Isso, cabeça. isso, Aí essa senhora estava no sofá. isso. Os 2 filhos da senhora, eles estavam machucados também? Doutora, eu fiz a RAS, né, que é o relatório, né, da ocorrência. Um tinha, não lembro assim com precisão, né, a senhora me perdoa. Não, aqui é para o senhor se recordar mesmo, ser o mais fiel possível.
possível? Então, eles tinham ferimentos leves que não corria risco de vida. Inclusive foram todos levados para o hospital, né, foram feitos boletim de ocorrência e atendidos pelo médico. Todos os 4. E o garoto? Ele estava onde? Na verdade, quando eu cheguei, ele estava meio que obnubilado. O que é isso? É como se a senhora presenciasse uma pessoa muito bêbada, né? E estava consciente, desorientado. Ele estava de pé ainda. Aí eu tentei atender ele, né? Ele não estava deitado, não estava em pé. Ele estava de pé ainda, né? Daí eu conversei com ele, fui abordar ele, aí os outros 2 meninos falaram que não era para me abordar ele, que era para cuidar da mãe deles primeiro. Só que eu só tenho uma viatura, né? E eu decidi, como profissional, que eu ia levar todo mundo. Ia todo mundo comigo. A gente estava 3, 4 quarteirão do hospital, né? E o tempo aí é uma questão, até mesmo porque ele estava perdendo sangue, né? Então eu não sei, a gravidade, tudo escuro. Tinha uma luz acesa só, que era uma luz que me parecia um quarto. E daí eu coloquei ele deitado numa cama. Coloquei deitado numa cama. Os outros 2 garotos não me deixaram atender ele. Falaram que não era para mim atender ele. Só que quando a gente sai nessa situação, automaticamente a central de regulação já aciona a polícia militar. Eu conversei bem com os garotos me entenderam. Eu falei, eu estou aqui para estar ajudando todo mundo e todo mundo aqui é vítima. Eu tenho que atender todo mundo, né? Aí eles me permitiram fazer a ligação para a polícia militar. Graças a Deus, muito pouco tempo, chegou a viatura. Não lembro o nome da equipe, mas eu lembro do soldado Magione. O soldado Magione chegou e eu também estava ensanguentado, né? Porque eu abordei as vítimas, né? Então ele até assustou comigo, estava naquela situação. Eu falei, não, comigo não tem nada, ninguém fez nada comigo, eu estou tranquilo, ninguém colocou a mão em mim, graças a Deus, está tudo certo. Nesse momento esse garoto, que é esse moço aí, estava deitado na cama, porque do jeito que eu coloquei ele ficou. Ele estava ferido? Estava. Quais o senhor se recorda os ferimentos que ele tinha? Eu lembro que um ferimento, me parece, corte contuso, profundo na parte traseira do braço, eu vou falar um pouco mais, de uma maneira mais clara, na parte de trás do braço. Me parece que também tinha um TCE, né, e tinha alguns ferimentos, corte contuso também em região de costa, alguma coisa assim. Mas o mais severo era o TCE, que eu não sabia ainda se era grave ou não, porque não dá para ter essa noção no momento, mas ele tinha um ferimento, corte contuso muito extenso no braço. O TCE que o senhor disse na cabeça? É o trauma crânioencefálico. E estava sangrando também na cabeça? Me parece que tinha muito sangue, doutora, na hora assim, depois assim, a gente atende no primeiro momento, passa para o hospital e não volta lá para avaliar. Então a gente faz ali um breve relatório do que a gente vê, né? Me parece que tinha um corte profundo também, né, em região de cabeça e sangrando, porque a região da cabeça sangra bastante. Mas ele perdia muito sangue no braço. Provavelmente deve ter pego alguma artéria, alguma coisa ali. Então tinha muito sangue na cena. E ele, quando eu coloquei ele deitado, ele permaneceu deitado. Então, assim, passaram até o pessoal da polícia chegar, deve ter transcorrido, porque é uma eternidade, né? Sim. É uma eternidade, o tempo lá parece que não passa. E me parece aí que demorou uns de 5 a 10 minutos, mais ou menos, até a equipe da polícia chegar. Daí eu abordei ele. Não, na abordagem que eu abordei, ele também não estava muito bom, assim, me parecia bêbado. Mas ele estava bêbado? Não, eu não sei, doutor, se estava bêbado ou não, mas a gravidade dele não era para perda de nível de consciência pelo fato fisiológico da perda de sangue, entendeu? Mas ele também estava meio tonto, entendeu? Então você não sabe dizer se é por bebida alcoólica, se é pela lesão, ele estava desorientado, Isso. estava parecendo embriagado. Isso, consciente. Mas o consciente. senhor não sabe dizer se é pela lesão? Não sei, ele estava consciente e desorientado. Mas, assim, ele não obedecia comando, por exemplo, na hora que... Aí eu consegui tirar ele andando, ele saiu andando. Inclusive eu percebi o corte na hora que eu segurei no braço dele, que a minha mão entrou no corte, entendeu? Minha mão entrou no corte do braço dele, daí eu percebi... Mas foi fundo, assim? Profundo. Entrou a mão dentro do corte? A parte da mão, né, doutor? Entendi. Parte, não a mão toda. Daí eu percebi, daí eu tomei mais cuidado, né, para não agravar mais a situação, mas vi que dava para continuar andando. E encaminhei ele até a viatura e consegui levar daí então a senhora Hilda, né, e esse moço para o hospital na viatura do SAMU. Ele sentado no salão da ambulância e ela deitada. Nesse momento ela já verbalizava desconexamente, já falava... e assim, eu sinto muito, doutora, essa perda de tempo, entendeu? Porque demorou muito para sair dali, entendeu? Não agravou mais, graças a Deus, Deus trabalha com a gente. Mas a demora agravou o quadro dela lá fora, entendeu? Eu não podia esperar muito mais. Aí a gente levou ela já desconexa para o hospital, já falando coisa com coisa. Mas não tinha como levá-la antes da polícia chegar? Tinha, mas eu não conseguia sair de dentro da sala, de dentro do salão. Você não conseguia sair de dentro da casa? Não. Por quê? Porque eu não conseguia sair.
até mesmo porque tinha uma vítima, né? E eu não consegui sair, eu não sei porquê. Mas não conseguia sair, aí não conseguia sair porque alguém estava impedindo o senhor, ou não conseguia sair porque o senhor estava preocupado ali com os dois, vamos chamar pacientes, o senhor estava atendendo essas pessoas. O senhor estava preocupado com os dois pacientes, não queria largar um dos dois, ou o senhor foi fisicamente impedido ou verbalmente impedido, o senhor se recorda? Verbalmente impedido no sentido assim não tem como te explicar isso, doutora. Eu vou pedir ao senhor para tentar explicar para a gente o que aconteceu, é muito importante. Eu sei. O senhor não se recorda? O senhor foi ameaçado? Não, em momento nenhum fui ameaçado. Alguém te disse, o senhor não vai sair daqui enquanto alguém não for atendido, o senhor não vai sair daqui... Enquanto a polícia não chegar. Falaram isso pro senhor, o senhor não vai sair daqui enquanto a polícia não chegar. Sim, eu tinha um compromisso também com a vítima, né? Eu não sabia o que poderia acontecer depois se eu saísse de lá, né, doutora? Então o senhor não queria deixar uma das vítimas enquanto a polícia não chegasse e eles não estavam permitindo o senhor levar as duas vítimas. Isso. Enquanto a polícia não chegasse. Isso. Foi isso que aconteceu. Eles quem? Que estavam impedindo o senhor? Na verdade, sim, doutora. Os meninos que estavam lá, eles me falaram isso, né? Você não tira ele daqui. Os meninos, os filhos da vítima. Isso. Aí estavam falando que o senhor não poderia tirar do lá. Não que não poderia atender, na verdade, né? E o senhor explicou a gravidade da situação em relação à mãe deles, em relação ao senhor Everson? Até mesmo porque a mãe deles eu não tinha mais contato, né, doutora? Eu estava aproximadamente 30 metros, que o corredor é comprido, extenso até na rua. Agora eu entendi. Então a mãe dele já tinha ido para o SAMU. Estava dentro da viatura. Dentro da viatura. Aos cuidados do meu condutor. Certo. Que, assim, perto do nosso conselho, ele é mais ou menos leigo. Ele não sabe se piorou ou melhorou, ele é o condutor socorrista. E o senhor ele não poderia partir sem o senhor? Não, de jeito nenhum. A gente é equipe, né? É uma equipe. Onde um vai, o outro vai. Isso. E aí eu deleguei que ele cuidasse da senhora lá, caso agravasse, ele ia vir me chamar. Mas se agravasse muito, né? Uma parada, um desmaio, um vômito, uma crise convulsiva, né? Porque tudo isso pode acontecer no TCE, né? Um paciente com TCE, trauma crânioencefálico, ele faz vômito, pode broncoaspirar e também devido à gravidade ele pode fazer uma parada. Nesses casos ele teria ido me buscar lá dentro. Entendi, mas ele não foi? Não foi. Então para mim lá dentro... Estava tudo ok. Isso. E o senhor estava preocupado com o senhor Everson? Claro. Preocupado em relação à lesão? Preocupado que ele sofresse alguma outra coisa? É um misto de tudo isso, né, doutora? Os dois? Os dois, claro. Ele estava sangrando, eu não tinha como avaliar. Né? E a minha missão é salvar a vida, independente de quem seja, entendeu? Então, assim, eu via lá a vítima e eu consegui tocar nele depois que chegou a viatura. Eles não deixaram ele nem encostar? Não. Desculpa, eles não deixaram o senhor nem encostar nele? Enquanto a polícia não chegar. Enquanto a polícia não chegar. Mas não demorou muito também. 5 minutos, 10 minutos, eu me lembro. Vamos voltar lá no início, a hora que o senhor chegou, o senhor me disse que ele estava em pé, o garoto estava em pé, não um dos dois filhos, o garoto estava em pé. Já no quarto. No quarto. O quarto tem, se bem me recordo, tem uma sala de entrada, um outro cômodo e o quarto. O quarto é um pouco mais baixo do nível do resto da casa. E ele estava lá. Em pé? Em pé. Alguém estava segurando? Não. Ele estava em pé sozinho? Isso. E entre ele e a senhora tinha os garotos. Tinha os outros dois moços. Estava todo mundo em silêncio? Eles estavam discutindo? Não, tinha discussão. O senhor se recorda que ele foi calado? Doutora, não dá, porque eu estava mais focado, né? Assim, a gente... Sim, eu estou perguntando só o senhor falar mesmo que o senhor efetivamente se recorda, não tem problema não. Eles falavam coisa a respeito de dívida, de dinheiro, de receber, alguma coisa nesse sentido, mas eu não tenho, assim, uma linha reta de pensamento a respeito disso. Não sabe o que cada um estava falando? Não sei, até mesmo porque, assim, é tudo muito pequeno, tudo muito escuro, tudo desconhecido para mim, eu não sabia quem estava lá dentro, o que estava realmente acontecendo, né? Acaba que você tem um pouco também a situação, né? Muito sangue. Tinha sangue da senhora, tinha sangue do garoto. Então, assim, é uma cena diferenciada, a gente não tem isso no nosso cotidiano, né? O senhor viu alguém segurando algum objeto, uma faca, um cano, alguma coisa? Alguém estava segurando alguma coisa? Não vi segurando. Estava todo mundo, as mãos estavam livres? No momento que eu estava lá, estava todo mundo com a mão livre. Mas tinha uma corduna, um cabo de alguma coisa, né? Você ouviu, mas ninguém estava segurando efetivamente. Inclusive, eu fiquei até um pouco mais perto desse equipamento, né? Você ficou com medo ali de alguém pegar alguma coisa? Claro.
Claro, você não conhece, não sabe, né? Que equipamento que era? Hã? Qual equipamento que era? Tinha uma borduna, O que é um desculpa? um pedaço de madeira, um cabo de alguma coisa. É esse cabo de madeira? Isso, esse daí mesmo. Ele estava numa pá ou ele estava solto? Tava assim? solto, tava solto. Igualzinho tá aqui. Igual daí. O senhor se recorda de ter visto a pá e o facão? Não. Esses que estão aí em cima também? Não. Não se recorda. Essa madeira eu lembro. Só essa madeira? Só essa madeira. Aí o senhor até aproximou da madeira para pedir, eventualmente pedir alguém de pegar. Isso. O senhor disse que sentiu um pouco de temor. Sim. Esse temor é o temor pela vida das duas pessoas que estavam, das 4 pessoas, né? O senhor disse que os 4 eram pacientes. Isso, os 4 são vítimas. Os 4 eram vítimas. Isso. Então o senhor ficou com temor pela vida das 4 pessoas, pela saúde das 4 pessoas, ou pela segurança do senhor? Eu acho que assim, a adrenalina que leva a gente num local desse, pela minha vida, eu não senti temor nenhum. Até mesmo porque a gente conseguiu conversar bem, né? Dentro daquele quadro, mesmo sendo um quadro totalmente atípico, a gente conseguiu conversar bem. Eu consegui falar para eles, olha, eu preciso atender, eu sou do SAMU, né? E como eu já tinha tirado a senhora, que era a mãe deles, eu coloquei, falei, olha, eu já tirei sua mãe, eu preciso socorrer ela, não vamos demorar muito, vamos sair daqui. E a gente conseguiu estabelecer um diálogo razoável, né? A gente conseguiu estabelecer um diálogo razoável. Então, assim, como eu falava e eles me entendiam, eu não temi pela minha vida, né? Eu não temo mesmo, né? O senhor disse que não foi ameaçado. Não. Mas houve, verbalmente, falaram com o senhor não vai levar esse garoto daqui. Isso. Enquanto a polícia não chegar. É isso. Aí eu resolvi ficar e levar enquanto a polícia O chegou. senhor realmente achou que eles estavam falando sério? Doutor, eu achei porque daí eu paralisei o trabalho, né? Eu não fui até abordar a vítima, até mesmo porque vai saber, né? Se é verdade ou não. Nesse momento é melhor a gente dar crédito, né? Então o senhor achou melhor paralisar o atendimento? Pedir permissão, consegui fazer ligação com a polícia, relatei o que estava acontecendo e muito rápido, não consigo precisar o tempo, chegou a viatura da polícia com os soldados. Inclusive, quando o soldado Magione chegou, ele achou que eu tivesse sido ferido. Ele foi um pouco mais truculento na cena, entendeu? Ele fez o papel de polícia, ele me perguntou se eu tinha sido agredido e já paralisou os meninos, já mandou encostar, já mandou... Tinha muito sangue. Tinha. Inclusive no senhor. Porque a gente tem um contato físico, né, com a vítima, e eu peguei a senhora no colo, né? Depois eu tive que amparar o Everson, né? Isso. Tive que amparar ele para a gente sair lá de dentro. Então, aí o senhor conseguiu, apesar que eles falaram que o senhor não poderia atender o garoto, vamos pegar desse início, que foi assim que eu me lembro que o senhor começou a relatar. Mas pelo menos eles deixaram o senhor colocar o garoto na cama. Ou não? Na verdade, como ele estava obnubilado, grava bem essa frase, ele estava meio que vai para lá, vem para cá, quer tirar uma satisfação aqui, um negócio ali, ele estava meio banco, entendeu? E tinha uma cama lá, daí eu empurrei ele caiu nessa cama, na verdade ele caiu, numa posição mais ou menos assim. De costas para cá? Isso, de costas para a cama de frente para mim, e ficou encostado lá na cama, desse momento ele não levantou mais. E os filhos da senhora fizeram alguma coisa? Ameaçaram alguma coisa? Não. Eles respeitaram a minha presença ali. Daí eu fiquei nesse plano elevado olhando para ele. Daí eu conversei com os meninos que estavam na minha retaguarda. E daí eles permitiram que eu ligasse para a polícia e a gente fizesse o trabalho depois que a polícia chegasse. É mais ou menos isso que eu lembro. Mais alguma coisa? Doutora, fomos para o hospital, né? Daí no hospital nós conversamos, eu avaliei todos eles daí, porque a equipe do hospital também era pequena, fiz um relatório de cada um, voltamos para a base, fizemos a limpeza da ambulância, que também estava com muito sangue. Uns 30, 40 minutos depois, o doutor resolveu fazer a transferência dessa senhora. Daí nós transferimos ela para Pucarana e realmente daí com o diagnóstico médico do TCE grave, que nem eu coloquei para a senhora. Aí eu depois para frente eu não sei, nunca mais vi nenhum deles, não tive mais contato. Eu tive contato com o garoto depois, com o primeiro que chegou lá para me chamar, e parece que ele trabalha numa loja aí, eu encontrei com ele me reconheceu, me agradeceu pelo trabalho, né, e reconheceu o trabalho que a gente fez lá, e me contou daí tudo estava acontecendo. Do Weberson eu fiquei sabendo que ele tinha sido preso, porque eu fui chamado, o delegado me chamou para mim fazer um depoimento, né, e é isso que eu sei de toda essa situação. Chegando no hospital, você ouviu o senhor Everson xingando os policiais, brigando com o policial, falando alguma coisa, qualquer coisa, o senhor viu isso? Não. Não viu? Não vi.
uma discussão no hospital, o senhor não viu, não presenciou? Eu acho também que ele não estava em condição de discutir com ninguém, não, doutor. Não está? Não. De xingar alguém? Isso falando de maneira científica. Pelo que o senhor pegou ali, o orientamento dele que fazia se embriagar. Vamos fazer uma aula aqui de Glasgow. O nosso Glasgow, o seu, o meu, nosso, todos aqui estamos com Glasgow 15. A gente está consciente, orientado, responsivo. Se eu falar para a senhora erguer a mão, a senhora vai erguer a mão. Piscar um olho, a senhora... Esse é 15. Tanto o Weverson quanto a senhora, o Glasgow deles era de 10 para baixo. Então, assim, eles não estavam respondendo por si. Entendeu? 10 para baixo é preocupante. Muito preocupante. Tanto é que eu não abandonei a cena. Entendeu? Eu corri o risco de esperar para sair com todo mundo. É igual um acidente. Eu vou num acidente de carro aí, tá lá o pai, a mãe, a filha, presa nas ferragens, vai demorar um pouquinho mais para tirar a criança, vai. Só que o tempo de eu vir e voltar, talvez a criança vá a óbito. Então a gente vai todo mundo junto. Essa é a minha decisão profissional. Essa é que eu tomo sempre, Então é isso que eu... E estava todo mundo ali abaixo de 10, bem orientado, então o senhor acha que o senhor não ouviu ninguém xingando ninguém? Não. Houve uma confusão no hospital? O senhor viu isso? Confusão? Também não vi, doutor. Não vi. Também não vi. E assim, eu quero que a senhora leve em consideração a minha alteração também, né? Porque num momento desse, você está cheio de adrenalina, você está com tudo isso na cabeça, você não sabe qual vai ser o desfecho. Então tem muitas coisas que pra gente não interessa. O foco é o paciente. Então tem muitas coisas ali que você não leva em consideração. Sim, eu agradeço o senhor por realmente dizer efetivamente o que o senhor se recorda. É isso que eu não, aqui a gente não quer ouvir o que o senhor acha que aconteceu. Que poderia ter acontecido. Que poderia ter acontecido. A gente quer que o senhor realmente relate o fato. Isso que eu falei aqui foi o que a gente vivenciou, né? Que foi o que aconteceu realmente. Que eu consigo ter clareza do que aconteceu. Então isso tudo que o senhor relatou aqui agora é o que o senhor realmente viu. Isso. O senhor tem certeza que aconteceu dessa maneira. Comigo lá foi dessa maneira. Foi dessa maneira. Eu até fiquei surpreso depois, parece que um dos blogs, o pessoal depois me colocou nessas reportagens aí, que eu tinha sido agredido. Mas não tinha como eu fazer mais nada, mas eu jamais fui agredido por nenhuma das pessoas que estavam lá. As 4 vítimas, ninguém me agrediu. Ninguém te agrediu? Não, ninguém te ameaçou? Não. A mim nunca foi... Eu fui respeitado ali como profissional. Graças a Deus fui muito respeitado. Me ouviram, tanto é que eu acredito no sucesso desse trabalho. Foi um trabalho que foi difícil, mas teve um sucesso, né? A gente conseguiu fazer o melhor do jeito que estava lá para ser feito. De momento nenhum eu fui desrespeitado ou eu fui assim, num certo momento eu fui impedido de fazer meu trabalho. Eu até fiquei meio assim, né? Você fica meio... daí eu falei, vou ligar para a polícia. Posso? Pode. Daí eu liguei para a polícia e aí tudo teve uma sequência quando a polícia chegou. Então é isso. O senhor não se recorda mais nada? Não. Não? Tem mais Ministério Público? Bom dia. Só umas dúvidas pontuais aqui. O senhor faz um relato assim, do que é o que aconteceu e eu percebo assim, que o senhor é uma pessoa sensível, assim, porque sempre no relato o senhor assim, não parece assim, que havia um clima pesado, assim, um outro depoimento o senhor comenta isso, que a cena primeira que o senhor vê assim, é uma cena, até para quem trabalha, né, como assim, que é uma situação muito grave. Na dúvida é a seguinte, então, como o senhor disse, né, quando a polícia chegou, né, no local, os policiais chegaram e foi permitido o atendimento ao Everson. Sim. Certo. Todo o período que o senhor estava lá, o senhor viu alguma troca de agressão entre eles? Ou já tinham, eles estavam, assim, troca de agressão física mesmo, ou com objeto, ou com soco, com chute, qualquer tipo de troca de agressão, enquanto o senhor estava presente? Na hora que nós chegamos, que estava a senhora, eles estavam ainda meio que conversando, ou discutindo, ou se amparando, ou... eles estavam ali ainda no movimento. Mas quando a gente chegou, que eu fui atender a senhora, que eu descobri a gravidade, e aí eu falei, né? Falei, olha, ela é um paciente grave, eu preciso tirar ela daqui, né, com autoridade. Eu devo ter até falado um tom um pouco, ó, tô com um paciente grave aqui, vou tirar ela daqui, né? Para já avisar que eu estava saindo com a senhora. E aí eles recuaram dessa cena, entendeu? A cena de estar isso, de estar junto, estar discutindo, estar conversando. O senhor já mencionou no documento anterior, que quando a primeira cena que o senhor vê,
eram 2 homens em duplas. Eu coloquei as palavras, você pode me corrigir se não for, não Sim, isso. Eles estavam numa luta por cima, estava o Everson, estava por baixo, isso. E o homem segurava ele por isso. cima. Era um dos irmãos. Isso. Eu lembro o nome. Não lembro. Certo. Então, depois que o senhor chegar lá e intervir e falar, olha, estou atendendo a senhora aqui, daí eles recuaram das questões. Daí eles vieram ver o que estava acontecendo, né? E nisso o Everson levantou e ficou na maneira que eu falei para a doutora, né? Comeritíssima juíza, né? Ele ficou de pé, mas cambaleando como se tivesse obnubilado. Vamos usar essa palavra aí, porque é a palavra? Obnubilado. Obnubilado. Isso, é um termo científico para esse tipo de situação. Certo. E a dúvida também que eu tenho, o senhor, nesse depoimento anterior, o senhor menciona, né, que viu um dos irmãos por cima do Everson lá, ainda segurando ele, e em determinado momento ele vira para o senhor e perguntou para o senhor se o senhor protegeria. Até notei esse entre aspas, essa palavra, se você recorda dessa, assim, o senhor relatou no depoimento anterior, né, que o senhor viu o Everson lá caído, o irmão segurando ele assim por cima, e daí o senhor fala, pelo que eu entendi, o senhor deu uma ordem, assim, ou queria que separasse a situação. Isso. E antes desse irmão soltar o Everson, perguntou para o senhor se o senhor protegeria. O senhor lembra disso? Protegeria, não consigo conectar. Se protegeria o Everson? Não, assim, ó, você está perguntando lá para o senhor, tem um homem por cima, eu queria perguntar para o senhor se o senhor protegeria. O senhor protegeria. Não, isso é uma pergunta, o senhor pode falar se aconteceu ou não, se o senhor lembra, se não lembra. Não, eu lembro disso, mas aí eu não lembro se protegeria quem ou o que. Isso, em contexto, eu não consigo. Mas ele falou, chegou a falar. Então, tanto a dona Hilda quanto o Everson, né, que é o rapaz que estava no estado ali mais pior, de pós da confusão, eles foram para o hospital municipal na mesma ambulância? Isso. Até teve aí, se eu posso fazer essa colocação, teve até esse questionamento por parte do pessoal, mas daí eu já estava com a polícia, daí eu decidi que ia e pronto. O pessoal foi falar são os irmãos. Os irmãos. Você não vai colocar esse cara junto com a minha mãe aí e tal, não vai tudo junto? Eu falei, vai sim. Quem manda aqui dentro da ambulância sou eu e vai todo mundo, até mesmo porque não tinha outra opção. A polícia foi com ele escoltando a ambulância para o hospital? Foram escoltando, permaneceram com a gente até o final dessa primeira etapa, que depois teve a transferência lá. O senhor falou que esses entregaram no hospital do Dr. Nivaldo? Isso, Dr. Nivaldo. E daí saíram com a ambulância do SAMU e foram para a base, para lavar a ambulância? Isso, mas a gente ficou lá ainda. Ficaram um tempo ainda? Isso, até eu fazer a ficha, até tentar entender o que tinha acontecido, né? Então a gente tem lá, eu fiquei, provavelmente depois que a gente chegou no hospital, a gente ficou lá por volta de uns 20 minutos, 30 minutos ali, até eu colher todos os dados, eu não tenho mais, que eu não sei onde que o senhor tem aí, né? Então aqueles documentos, eles foram feitos, sentados, perguntando o que tinha acontecido, né? Você pode ver que lá eu tento relatar, assim, claro, eu nunca imaginei... eu nunca imaginei que a gente fosse chegar aqui na sua presença, né? Mas assim, a gente tem o costume nas ocorrências, isso, de tentar colocar ali, até mesmo para a gente ter esse documento, né? Aí o senhor falou que foi entregue no hospital, vocês ficaram lá dando prestação de atendimento, isso. Em determinado momento vocês voltam para casa. Isso. E o senhor falou que a senhora, né, que estava com lesão na cabeça lá, que ela foi levada para o hospital. Isso, Isso daí o Dr. Nivaldo entrou em contato com vocês para... Não, daí é o seguinte, o Dr. Nivaldo faz o trabalho dele, vê o ferimento, faz a sutura, coloca lá uma medicação para dor, e ele faz a avaliação da gravidade do paciente. Certo. Daí ele liga de novo a central de regulação do SAMU, ele fala com outro médico lá, ele passa esse quadro para o doutor que está lá de plantão, e o doutor entra em contato com a gente e passa o caso para a gente daí, SAMU. Né? Olha, nesse caso, vocês que fizeram o trajeto? Isso, nós que levamos ela... Na mesma noite? Na mesma noite. De madrugada? Isso, um pouco, uma hora e meia depois a gente levou ela para Pucarana. Não tem precisão do tempo, mas foi na mesma coisa. É que nesse trajeto daí para Pucarana, o senhor falou, explicou bem certinho nessa primeira parte do atendimento na casa, vocês levando ele aqui até o hospital municipal, ali pertinho, e daí desse trajeto, depois vocês foram acionados novamente do hospital municipal de Faxinal lá para o hospital da Providência. Isso. Né? O hospital da Providência ali, como que era o estado do Naíba naquele momento ali? Então, mesmo medicada, daí eu não sei que tipo de medicação que o doutor usou, mas provavelmente deve ter usado uma morfina, deve ter usado um tramal, que é uma medicação um pouco mais pesada, ela já estava com mais sonolência, o nível de consciência tinha rebaixado mais, né, devia estar em torno de 10, aí, 9. O senhor entender em 8, a gente já entuba o paciente, que ele já não consegue responder fisiologicamente por si só. Então ela estava tinha agravado muito mais do que o momento que a gente pegou. Então em 8 já é um caso de respiração. Isso, já de uma ventilação mecânica. Isso, de 9 a 10. Eu acho que
Eu vou exibir tudo salvo memória, deve estar escrito isso aí. Agora só vou, eu tenho vários se o senhor depois da primeira audiência trouxe aqui no cartório, foi juntado no processo, eu só vou exibir eles aqui para, como são termos técnicos, principalmente, para indagar para o senhor só para mais alguns esclarecimentos. Eu não sei, porque se eu coloquei tudo isso lá no relatório, mas a gente pode... Doutora, com licença, a gente não pode usar amanhã? Vamos fazer um pergunta. Vamos fazer um intervalo? Vamos. Peraí. Pode parar a gravação? Para na gravação, né? Para na letra do comentário, por favor. Tá, quer? Compõe mais alguém? Não? Só um minutinho. O senhor também? Vamos dar uma total aqui, 5 minutinhos. Voltamos todos? Podemos começar a iniciar a transmissão, por favor? Iniciou? Ok, vamos começar a gravação? Depois dessa pausa, coloca para mim o movimento, doutor. Sim, né? Só um pouquinho para ver qual que é. 5712. Bom, Val, dando continuidade aqui, então, esses são os prontuários que o senhor mencionou, que juntou depois da primeira audiência, né, que o senhor participou aqui. E eles têm, são 5 prontuários, né? Um do Igor, um do Everson, 2 da Dona Hilda e o do Vitor, ou seja, todas as pessoas que o senhor conhece no atendimento foi confeccionado pelos senhores prontuários, certo? Então, se eu pedir para exibir, eu marquei algumas dúvidas pontuais sobre pode baixar um pouquinho, por favor. Então, esse é o prontuário do Igor, a Igor Martins, ali em 55, que é um dos irmãos. Pode parar isso, é só perguntar aqui primeiro, o ponto que eu quero indagar ao senhor. Ali tem o desenho do corpo humano, certo? Certo. E ali, naquele parte do corpo humano de frente, tem um xizinho no braço direito. Isso significa que o senhor indicou onde foi o ferimento dele. Pelo paciente, né? Isso. Tá certo. Então, pode baixar a situação? Peraí, deixa eu ver se está escrito aí. Paciente calmo, consciente, orientado, mantendo sinais vitais estáveis, apresentando dor em braço esquerdo e dedo da mão esquerda, encaminhado para o Hospital Municipal de Faxinal, escolta do soldado Ribeiro e do soldado Wellington. Não era o O senhor mencionou o Ribeiro. Não, o Magione, era o Ribeiro. Mas é o Ribeiro. Então, que até parecido foi meio alto. Isso. O soldado Ribeiro, com toda a situação, como o senhor mencionou o Magione, na verdade foi o soldado Ribeiro. Certo. Então pode baixar mais um pouquinho, por favor, Luiz. Aí tem os horários, o senhor preenche meia-noite 22. Meia-noite 22 no local. Na residência, meia-noite 25, né, foi 3 minutos de deslocamento, que eu falei para o senhor. E depois o desfecho da ocorrência, a gente não colocou, mas ele vai estar no final da ocorrência lá da senhora Hilda daí. Certo. Então pode passar, por favor, Luiz, está no mesmo documento, só que mais para baixo. É o segundo documento, entendeu? Aqui nós temos, né, o senhor preencher o Everson Cordeiro Barbosa, que é o acusado aqui hoje. Isso. O senhor preencher a data, vítima de violência, destinos da IF, que é o Hospital Municipal de Faxinal. Ali o Dr. Nival, que é o médico que atendeu lá no CCV. Isso. Agora eu vou pedir para baixar mais um pouquinho, Luiz. Ali não está preenchido, né, onde foram as lesões, mas embaixo tem a descrição. Então eu vou pedir só para o senhor explicar aqui para a gente, né? Não porque está elegível, mas sim porque existem alguns termos técnicos que eu gostaria que o senhor explicasse o consultor. Então, eu escrevi no dia lá que ele foi um paciente que é vítima de violência, né? Consciente, desorientado, mantendo-se desorientado porque dessa situação do abdominado, né? Que eu falei para o senhor aí agora, mantendo sinais vitais estáveis, apresentando ferimento corte contuso em membro superior esquerdo, com grande... Isso. Fazer uma pausa, para o senhor continuar. Então, só, apresentando o FCC, quando tem essa sigla, FCC significa ferimento corte contuso. Ferimento corte contuso. É o termo técnico para lesão. Para lesão, isso. Lá. Em MSE, então MSE significa membro superior esquerdo. Membro superior esquerdo. Certo. Então, com grande necessidade de sangramento, foi aquele... Isso. Quando sentiu quando pegou lá. Isso. Pode continuar. Aí eu fiz um curativo, né? Foi realizado curativo oclusivo. Curativo oclusivo é um curativo fechado.
O ferimento contuso, ferimento corte contuso também em região dorsal, ferimento corte contuso em região do dorso, encaminhado para o hospital municipal. Na verdade, assim, eu coloquei 2 vezes, porque me parece, salvo memória, que tinha dois cortes contusos nas costas dele, 2 ferimentos. Aí da cabeça eu não lembro, eu não coloquei, daí eu não sei se tinha mesmo ou não, se era só sangue mesmo. Vamos falar só para chamar um pouquinho de ser mais alimentado. Tá. Tem os horários ali que é o mesmo que foi preenchido. Isso. Porque o senhor falou que eles foram levados na mesma ambulância. Isso. Tá. Então pode passar, por favor, agora para o 157.3. É o seguinte. Esse, senhor Oswaldo, é o popular atendimento, não só aproximar mais um pouco, da Dona Hilda. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Você pode baixar o segundo documento que tem nessa página, porque eu acredito que o primeiro foi preenchido por esse, mas o senhor pode corrigir e dar as informações conforme foi. Mas pela lógica da documentação, o primeiro foi preenchido esse, deve ter proporcionado tudo, depois será a transferência. Isso. Só subir um pouquinho, Luiz, para o nome da Dona Hilda dos Santos, a data do fato ali, os sinais, sinais vitais que foram achados. Pode baixar um pouquinho mais isso. Paciente vítima de violência, mantendo sinais vitais estáveis, no local comunicativa, após socorro, ficou calada, mantendo sinais vitais estáveis e apresentando ferimento corte contuso em região parietal direita, ou seja, o corte era, na minha avaliação, é mais ou menos nesse lugar, encaminhado para o Hospital Municipal de Faxinal, o Dr. Nivaldo. MF, então, Dr. Nivaldo. Primeiro corte contuso, região parietal dele, então significa região parietal direita. Isso, parietal direita. Certo. Isso daí. Tem os horários de atendimento, né? Que são os mesmos, né? Acho que só vai mudar da transferência. Pode passar para o seguinte, vamos passar primeiro por debaixo mesmo, por favor. Daí é o do Vitor, que é para seguir a ordem cronológica dos fatos. Então tem o protocolar Vitor Santos Gaspar, que é o filho da Dona Hilda. Ali, no desenho do bonequinho ele também tem uma marcação, uma bolinha. Uma bolinha. Marcado onde foi a região. Isso, que ele tinha um ferimento. Pode baixar então a descrição. Paciente com alteração de humor. Essa alteração de humor aí, eu quero que o senhor entenda que ele não estava normal. Assim, normal como nós estamos aqui, ele estava um pouco mais alterado. Mantendo sinais vitais estáveis, ao chegar no local estava envolvido em uma briga de família, apresentando um hematoma na região frontal esquerda, calmo, consciente, encaminhado para o Hospital Municipal de Faxinal. Ele estava calmo, mas porém ele estava com alteração de humor, entendeu? Eu coloquei calmo, porque comigo estava calmo. Mas estava no ambiente, ele estava exaltado. O ambiente era um ambiente diferente. Até eu tenho nessa parte do com hematoma. Eu tentei essa parte como um galo, seria isso? Isso. Isso. Um galo com hematoma. Isso. É uma parte inchada, tipo assim, levou uma pancada e ficou inchado. Uma pancada, né? O horário então mesmo, que todo mundo foi atendido, eu vou botar no primeiro documento de uma edição dessa página, que é o segundo protocolar da Dona Hilda. Hilda dos Santos, Hospital Municipal de Faxinal, encaminhada pelo Dr. Nivaldo. Acho que é isso que está escrito. Transferência, TCE, trauma crânioencefálico, com otorragia e... Me ajuda lá, doutor, não estou conseguindo. Confusão. EMS. Então, a otorragia é um sangramento pelo ouvido, né? Confusão é a confusão mental, do iluminado que eu tinha falado para o senhor, e emese é quando a pessoa vomita. Lembra que eu falei que geralmente no trauma de crânio a pessoa começa a apresentar então o vômito em jato, que é um jeito do organismo estar se defendendo, que é um parâmetro que a gente usa para poder entender. O senhor como enfermeiro, é comum em casos de lesões PCR, traumativo crânioencefálico, o paciente demora um tempo até começar a apresentar sintomas? Sim. Porque cientificamente é o seguinte, vamos supor que na pancada rompeu um vaso, esse vaso vai sangrar. Conforme ele vai comprimindo a caixa craniana, que é um ambiente totalmente fechado, ele começa a comprimir o cérebro. E aí o cérebro começa a disparar os dispositivos de segurança. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou vomitar para limpar o estômago, para não ter broncoaspiração. É a inteligência do corpo do ser humano daí. Ele se prepara para o pior, já eliminando o que não precisa.
Só continuando, né, o senhor falou então de transferência, o traumatismo cranioencefálico, a otorragia, esse sangramento pelo ouvido, e confusão e IMS, que o senhor falou que é o quadro de vômito. Ou seja, esse paciente é um paciente com TCE agora grave, né, porque evoluiu conforme o senhor viu aí. Certo, isso. Recomendação de transferência para o hospital de lá para isso, para tomografar, para ver se vai fazer cirurgia, esse tipo de situação. Certo, eu vou ali para a parte do bonequinho. Ali tem na parte do boneco que está para trás, tem uma marca, uma circunferência um pouco preto marcado. Isso. Ali onde o senhor pontuou o local da lesão. Ferimento, Existe também, não dá para aparecer ali, mas tem uma setinha indicando para o braço, é escrito, se não me engano, ABP. É acesso venoso periférico. Aí, isso, ela vai estar com soro e medicação já, porque agora ela saiu do hospital, né? A gente costuma fazer isso também no campo de ação, só que não deu tempo de eu fazer isso, porque o hospital era perto, né? Se é um lugar longe, eu mesmo ia pegar esse acesso aí, mas aí o doutor Nivaldo já com calma mandou fazer a droga lá indicada e colocar o soro. Então é só para indicar que ela foi transportada com o soro. Né? Tem paciente que eu coloco o soro, coloca uma máscarazinha de oxigênio, vai indicar que aquele paciente está também precisando do suporte de oxigênio. Ali no ser humano que está de frente, existe um quadradinho feito assim, na região genital e está uma descrição de fralda. Isso, fralda isso, porque como tem essa alteração neurológica, o paciente libera o esfíncter, então ali ele pode estar urinando, pode estar evacuando, então a gente, para proteger a integridade da pessoa, a gente já transporta com a fralda, que é um transporte de 1 hora e meia, né, para a pessoa estar protegida. Ali na parte de baixo, só um pouquinho antes. A gente tem um boneco desenhado, tem escrito, não sei se dá para aproximar um pouco ali. Esse hematoma sub, eu não consigo decifrar o resto da palavra. Você consegue dar um zoom aí só para ver se está escrito ali? Hematoma sub, só que isso foi o que eu entendi, né? O senhor pode aí explicar para a gente. Subdural, parece? Não estou conseguindo ler. Subgaleal. Subgaleal? Tipo um galo na cabeça, né? Subgaleal. Na verdade, essa indicação aí foi o doutor que escreveu, ele que prescreveu na prescrição dele, provavelmente estava escrito isso daí. Né? Que é um hematoma subgaleal. Ou seja, como a caixa craniana tem a divisão fora e dentro, ele pode estar fazendo um galo para o lado de fora e para o lado de dentro. Que a gente imaginou também está fazendo esse galo do lado de dentro, que é essa compressão cerebral aí que eu quis colocar para o senhor aí. E tudo termo técnico mesmo. Bom, então, professor, só por último, né, acho que é a última pergunta que eu tenho aqui, só para o senhor explicar a descrição dos termos técnicos aí do prontuário da dona Hilda, esse que foi feito da transferência aqui para a Bucarina. Tá. Vítima de agressão física, com TCE, né, em região parietal direita. Pode aproximar ali o Isso, agora ficou legal. CC, não é? Não. TCE. Aqui, se o senhor quiser olhar Se quiser no computador, eu acredito que está mais legível. Não, tá, vamos lá. Não, tá. Pronto. Tá. Não, tá. Direita severa. Região frontal severa com confusão mental, um episódio de conta, né? Eu tinha começado a vomitar, estava com dor local, gemente, realizado sutura no local, refere dor intensa, perda de volume significativa, ela perdeu o sangue significativamente, ela está com a glucosamida, parece, mantendo sinais vitais estáveis. E você, aqui, ó, se o senhor quiser, para ele ficar bem mais legível. Torce um pouco aí, Com perda de mente, com perda de volume significativa e hipotermia, mantendo sinais vitais estáveis, realizado posição de conforto, reposição volêmica e curativo oclusivo. Vai ter outra frase ali, a última frase depois do curativo oclusivo. Com cobertor e fralda. Certo. Só para o senhor voltar só mais um minutinho aqui. A primeira frase, o senhor tinha falado que era DCE em região mais temporal direita. Temporal direita. Isso. E ali na primeira frase, a sigla, então é TCE. Isso. TCE é região temporal direita. Ferimento corte com tudo. Ferimento corte com tudo. Isso. Só para esclarecer certinho. Então é isso. Só uma última dúvida aqui. Como o senhor falou, perda de volume significativo significa perda de volume de sangue. De sangue.
Mas ela já está com soro, por isso que eu já pontuei ali que já estava com soro. Que na verdade assim, nós temos aí 4, 5 litros de sangue no corpo. Se o senhor vai perdendo, o senhor vai tentando compensar. O coração bate mais, baixa a pressão, então e o coração é bobo, na verdade, né? Então tendo volume, qualquer coisa ele vai bater tipo no mesmo ritmo. Então a gente vai colocando soro até o tratamento definitivo. Certo, por último só o horário, né? Consta ali 2h20 da manhã pode explicar. Então, aí juntando tudo aquilo, como a ocorrência foi uma só, né? A ocorrência acabou o agente do retorno à base às 4h56 daquele dia, se não me engano é um sábado, né? Certo, depois de ter deixado lá. Depois de ter deixado, voltado, e encerrou a ocorrência. Certo, Sr. Paulo, só para deixar claro, né, o senhor relatou bem claramente ali que havia uma resistência dos irmãos para que fosse prestado atendimento ali ao Everson. Sim. Certo? Mas em algum momento, algum deles utilizou de algum instrumento, ou para agredir, ou para ameaçar o senhor? Não. Nem o Everson, nem o... Nem a mim, nem o Everson. No momento não, eles só conversavam entre eles lá, coisa deles, né? Mas não... Um dos irmãos, inclusive, ele fala que em determinado momento ali, no momento de volta de vocês, o Everson queria ver o facão para tentar agredir o senhor. Não. O senhor já teve a delegacia como não viu a situação, não aconteceu. Na verdade, ele não tinha nem condição, doutor, de agredir ninguém. Nem a mim, nem outra pessoa. Ele estava realmente... estava sem condição de agredir, né? Certo. Obrigado. Certeza. Bom dia, senhor João. Bom dia. Só reiterando, né? Tanto o Victor quanto o Igor, os dois rapazes que tinham ali lesões levíssimas que o senhor atendeu no dia, disseram que quando o senhor entrou na casa, o Everson levantou, pegou o facão e partiu o bastante do senhor. Então isso nunca aconteceu. Perfeito. O senhor disse que eles impediram o senhor de atender o Everson, certo? De certa forma, isso. Nesse momento, o senhor já disse que não teve nenhuma ameaça verbal. Mas esse facão aqui, ele estava na mão de algum dos dois? Eu não vi o facão na mão de ninguém. Na verdade, eu até vi esse facão lá depois na mão do policial, mas aí não me conta a respeito. Não sei nem se é esse aí, porque está certo. No depoimento do senhor, durante a instrução, o senhor disse que um dos irmãos tinha uma faca na mão. Tinha uma faca na mão, mas eu não sei se é isso aí, eu não sei. O senhor não sabe se é esse, mas um dos dois estava com a faca na mão. Tá. Ele estava com a faca na mão enquanto dizia que o senhor não podia atender o Everson. Sim. Doutor, senhor Oswaldo, se o senhor não se recordar, se o senhor não se lembrar, basta dizer que não se recorda. Tá bom, obrigado. Tá bom? Eu não lembro. Na verdade, assim, eu queria que vocês entendessem que é tudo muito rápido e o meu foco não era ver isso, né? O meu foco era ver as pessoas, né? Esse era o meu foco. Então, assim, tinha, alguém falou, mas eu não quero, na verdade, pontuar isso, né? O senhor, superior profissional, o senhor considera que o fato de o atendimento ter sido postergado diante do obstáculo imposto pelos irmãos agravou o caso, seja da dona Ilda, seja do Everson? É uma pergunta bem difícil da gente estar respondendo, porque assim, na verdade, nós temos um negócio que chama Gold Time, doutor, que é o tempo de resposta para o atendimento. Né? Eu posso devolver a pergunta para o senhor? Se fosse um parente do senhor, sua mãe, seu pai, o irmão que tivesse uma situação dessa, eu, na verdade, eu estou aqui hoje, até vim com muita satisfação, doutor, porque eu não gosto de ser impedido de trabalhar. Entendeu? Então, assim, o que eu estou falando aqui, não com emoção, mas eu estou tentando ser o mais correto possível, porque eu acho que assim, o meu dever é estar fazendo o meu trabalho. Entendeu? Então, independente de uma ou de outra pessoa, eu acredito sim que a demora, então todo mundo vive, mas poderia estar em pior situação. Então, assim, graças a Deus, a coisa aconteceu e ainda deu certo. Mas poderia ter dado errado, se é a resposta que o senhor quer. Quem entrou em contato com o SAMU pedindo atendimento das vítimas? Então, para o SAMU, Central de Regulação, eu não sei. Eu sei que eles entraram em contato com a gente. Provavelmente tenha sido esse garoto que é irmão desses outros dois meninos. Entendeu? Que, por sinal, foi na base, em pessoa, e ele estava, assim, sabe, muito tranquilo. Ele falou, olha, é uma briga de família. Por isso que eu cheguei e entrei. Se eu soubesse que fosse uma briga entre pessoas, assim, eu não teria entrado. Entendeu? Então foi um rapaz sem a escolta policial. O rapaz foi pessoalmente até o Isso, porque ele estava lá, ele chegou, ele falou, ele viu a cena,
E o fato dele ter ido, ele é uma pessoa assim, muito tranquila, um cara muito bom, né, um homem bom esse garoto, ele me deu segurança para mim entrar. Ele falou, pode entrar com meus irmãos, eu estou com você. Daí eu entrei. Entendeu? Então esse camarada, ele como era irmão dele, ele estava também na cena, só que ele ficou do lado de fora. Né? E não é para qualquer um na cena daquela. Especificamente contra o Everson, pelas feridas que ele sustentou, realizado um instrumento importante, a gente não sabe se é esse patrão ou se é outro. Ele corria risco de vida? Sim. Corria risco de vida? Sim. Eu acho que só não morreu porque não acertou no lugar certo, mas correr risco de vida foi ele. Certo. A questão dessa época de hemorragia, esse risco de vida dele? Não, porque a perda de volume, né? Tanto ele quanto ela ali, eles perderam muito sangue. Né? Que eu deixo bem claro, assim, o chão estava cheio de sangue, a cama estava cheia de sangue, o chão estava cheio de sangue. Né? Então tinha muito sangue. E como a gente tem uma quantidade limitada de sangue no corpo, isso leva a uma fisiologia diferenciada no corpo. Então, dá para dizer que a situação mais preocupante ali no momento era a do Everson, a situação de saúde? Não necessariamente. Porque ele tinha um ferimento forte contuso, que é fácil da gente estar resolvendo. Acho que até eu consigo resolver aquilo, não a longo prazo, mas a médio prazo. É um paciente que eu consigo deixar vivo aí 12 horas até chegar ao socorro definitivo. Já ela não. A dona Hilda, sim, corria risco iminente, porque ela fez um TCE, você pode ver que em menos de uma hora e meia, ela já começa a apresentar sinal de TCE grave. Ela já faz vômito em jato, ela já faz hipotermia, ou seja, o corpo dela começa a ser desligado, né? O cérebro fala, olha, vamos parando de trabalhar aí porque não está dando. Pelo TCE, pela hemorragia interna. Ela é o paciente mais grave, por isso que ela foi abordada primeiro. Esse é o padrão SAMU, é o mais grave com chance de sobrevida. Daí nós atendemos ela primeiro e depois tentamos atender ele, depois quando teve essa resistência, né? E eu fui policial um tempo da minha vida, eu fui bombeiro um tempo da minha vida. Então a gente sabe quando a cena é muito arriscada. Então eu tinha que agir com prudência, eu tinha que chamar os companheiros. Aí agora que o policial chegou, daí sim, daí eu fiquei forte, chegou os amigos, chegou a cavalaria, agora vamos para dentro. Então, foi isso que aconteceu na verdade. Sem atendimento ou a pessoa corria risco de vida? Sem atendimento? Isso. Não, ele era um paciente grave, mas ele tinha uma chance de sobrevida muito boa. Porque o ferimento mais grave dele era no braço, né? Ele estava tendo uma hemorragia severa, mas era no braço esquerdo. Isso aí contempla 12 horas, 20 horas sem tratamento. 12 horas porque é o tempo que a gente tem para suturar. Enquanto ele tiver tempo de suturar, ele vai morrer de disso. Certo. Sem paciência. Nas costas, esse ferimento das costas dele é porque não acertou bem acertado. Entendeu? Não sei o que foi que aconteceu, mas não pegou bem feito. Se tivesse acertado, aí sim, aí ele era um paciente muito grave. Esse ferimento das costas, eu acho que não ficou muito bem detalhado ali no atuário. O senhor pode descrever quais são esses ferimentos das costas? Então, ele descreve o ferimento do braço, né, das costas. Então, ele tinha duas entradas de alguma coisa, uma faca, um facão, que o senhor falou, né, na região das costas. Entendeu? Assim, que a gente visualizou, só que não era de grande intensidade, até não oferecia risco de vida. Né? Mas é porque deve ter entrado coisa de 2, 3 centímetros só. Se entra em 5 centímetros, já fazia essa hemorragia interna que o senhor sugestionou. Aí vaza para dentro da cavidade, é um paciente grave. Aí tem uma conduta, né? Que já não é mais para mim. Né? Sem mais, excelência.